Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre métodos numéricos para resolver aí o problema de integração. Existem duas grandes classes de métodos numéricos para resolver a integral. O primeiro deles, chamado de métodos do tipo Newton-Cotes, e aí você tem aí, eles são baseados em amostras, em pontos e que estão aí espaçados, geralmente são espaçados regularmente, mas aí também eles podem estar passados de forma irregular, mas a ideia aqui é que a gente não tem o controle sobre qual que é a posição X aí desses pontos, eles já são dados como entrada do problema, a gente não consegue mudar eles a nosso bel prazer. E a segunda forma são os métodos de Gauss-Legendre, e aí geralmente você tem a função, nesses casos, você tem a função analítica e você pode escolher onde que vai calcular o valor de f de x. Então você consegue escolher qual que é o x mais apropriado para você fazer esses cálculos. Então, hoje a gente vai falar sobre esse primeiro grupo de Newton-Cotes. Lembrando que a integral ela vai aparecer em várias partes aí da engenharia e de outros ramos aí de física e várias outras disciplinas, tá? Ele vai ser utilizado para o cálculo do trabalho, cálculo de força hidrostática, calcular centro de massa, momento de inércia, posição. Então tem aí uma infinidade de aplicações. A ideia inicial da integral, como vocês já devem lembrar aí da parte de cálculo, é vocês calcularem a área embaixo de uma curva. Então a gente tem aqui uma função, né? Então imagina que você tem ali uma função f de x e você quer calcular qual que é a área embaixo dessa função de um ponto A até um ponto B. Então você tem aqui um ponto aqui f de A, você tem aqui um outro ponto f de B, e você quer calcular a curva que se encontra ali, a área que se encontra embaixo dessa curva. Quer calcular aqui essa área. E isso aqui é calculado pela integral. Certo? Então, isso aqui a gente vai então chamar de integral de f de x de A até B. Bom, uma da forma de você definir a integral é através do limite, certo? E aí a gente pode então dizer que ele é o limite da somatória de f de x vezes Δx, quando o n aí do i variando de 0 até n e o n tendendo a infinito, certo? Essa definição aqui, ela é bem apropriada para a gente entender os métodos numéricos, tá? O que a gente faz? A gente divide aqui o nosso intervalo de integração. Eu divido aqui em n pedaços, né? E faço aqui a somatória de f de x vezes o Δx. Então, eu tenho aqui o Δx, eu tenho o número de pedaços que eu dividi, e aí a gente calcula então aqui quanto que é o valor de f de um certo ponto xi vezes o Δx. Então, pego aqui essa área desse retângulo e faço a somatória aí em volta aí desde A até B. E à medida que eu vou aplicando aqui o limite, eu vou aumentando o meu número aqui de amostras, né? Eu vou aumentando aqui o número de divisões. Consequentemente, aqui, isso aqui vai
ficando cada vez menor, o Δx vai ficando cada vez menor, até que aí no caso limite, isso aqui, como se eu estivesse pegando aí cada ponto aqui, exatamente cada ponto da minha função. Então essa é a ideia então da definição, né, do limite, e essa somatória aqui, ó, esse tipo de somatória é basicamente o que a gente faz nos métodos numéricos. A gente então não vai fazer o limite, né, a gente não faz ele tendendo a infinito, mas quanto mais próximo do infinito, ou seja, quanto maior o número de divisões, no princípio aí mais próximo do valor real a gente vai estar chegando. Só que abrindo um parênteses, né, lembrando sempre que os métodos numéricos eles sofrem de erros de truncamento, erros de precisão. Então, quando você vai tendendo o n a infinito, isso aí você vai tendo problemas numéricos que vão fazer com que você tenha um limite, que você não consiga. O método aí, ele a partir de um certo limite, ele vai começar a aumentar o erro. Certo? Então, à medida que você vai tentando fazer com que esse n fique cada vez maior, embora matematicamente isso levaria um resultado mais próximo do valor real da integral, o que vai acontecer aí no computador é que você vai ter esses limites, esses problemas de erros, né? E a partir de um certo valor de n, o erro começa a crescer, certo? Em vez de você estar melhorando a sua precisão, uma hora você vai acabar começar a piorar. Então vamos ver aqui um exemplo. Vamos ver aqui como é que a gente usaria aqui as bibliotecas do Python para resolver aqui o problema de integral. Imagina então aqui que eu tenho pontos x, y, y coletados, certo? Então, nesse primeiro exemplo, imagina que eu tenho aqui pontos igualmente espaçados. A distância de um ponto para outro é de 2 unidades. E aí eu tenho o valor de y e i coletado aí em cada um desses pontos. Em um segundo exemplo, imagina que eu tenho pontos coletados, mas de forma não uniforme. Eu também tenho aqui os valores de y e i, e aí a gente vai ver como é que a gente calcula então uma estimativa para a integral desses dois casos aí, usando as bibliotecas do... Primeiro vamos ver aqui as bibliotecas do SciPy, tá? Então, ó, e aqui esse código, então as bibliotecas de integração, elas estão aqui na scipy.integrate. E essa primeira, para esse primeiro caso aqui, onde os pontos estão igualmente espaçados, e você só tem, na verdade, você só tem amostras, a gente usa então a função trapezoide, certo? Ele vai fazer então, basicamente, o que essa ideia de você estar pegando as áreas, eles vai estar, aqui ele vai estar, essa função ela vai estar fazendo um pouquinho mais, ele vai estar pegando aqui e ligando o trapézio, vai estar aqui e fazendo calculando a área embaixo desses trapézios. Então, a função trapezoide ela vai fazer isso, ela vai pegar cada uma dessas amostras, vai calcular essa área aqui e depois vai somar com essas outras áreas todas, certo? Basicamente é isso que ele vai fazer. Então aqui a gente chama a função trapezoide. Como os pontos estão igualmente espaçados, eu não preciso, a princípio não é necessário você passar as coordenadas x. Eu posso só dizer qual que é
o ΔX. Só qual que é esse intervalo aqui, ΔX. Na verdade é esse caso aqui, né? Então aqui, como os pontos estão todos igualmente espaçados, não é necessário você passar aqui os valores de x. Eu posso só informar qual que é o distanciamento entre cada amostra. Então, aqui eu tenho o resultado, tá vendo? Ele imprime ali a minha integral, 534. E passa aqui, só preciso passar o vetor y. Nesse segundo caso, como as amostras não estão igualmente espaçadas, aí a gente vai precisar passar ali também o vetor x. Então eu tenho que passar tanto o y quanto o vetor x. E aí você tem então estimativa também para a integral, usando essa ideia aí de tá calculando as áreas desses trapezoides. Vamos ver aqui a regra do trapézio, né? Vamos ver como é que a gente implementaria esse algoritmo que a gente viu anteriormente. E você também tem as regras de Simpson, que vão fornecer ali uma precisão um pouco melhor. Então, na regra do trapézio, a gente, se olhar ali de volta ali na geometria, a gente vai, vocês vão conseguir ver que a área debaixo de um trapézio é dada aqui por essa forma: B menos A vezes F de A mais F de B dividido por 2. Certo? Então aqui eu tenho, imagina que eu tenho aqui essa altura aqui, F de A. Eu tenho essa outra altura dada por F de B. Aí eu tenho então aqui esse trapézio formado aqui, ó. E a gente tem que a área desse trapézio vai ser a base vezes a altura média aqui, que é o F de A mais F de B. Então, a altura média, né, vai ser F de A mais F de B sobre 2. Então, esse aqui é a altura média do trapézio. O tamanho da base é B menos A. Então, a gente tem que base vezes a altura média vai me dar a área. Então, aqui eu tenho, então, a fórmula aí da regra do trapézio. Certo? Muito simples. Não tem nenhum segredo. E aí, não vou chegar a mostrar aqui para vocês, mas é possível a gente demonstrar que para essa regra, o erro que a gente está cometendo é da ordem então de 1 sobre 12 vezes a derivada segunda da função em um ponto que está aqui entre A e B, certo? Vezes B menos A ao cubo. Certo? Então esse é o erro que a gente está cometendo. Eu pego aqui a derivada segunda, calculo que existe algum ponto aqui nessa derivada segunda e vai me dar o valor desse erro aqui, tá? E aí é importante a gente levar em consideração aqui esses dois termos. Esse primeiro termo aqui, ó, me diz que, por exemplo, se a derivada segunda da função for igual a zero, para qualquer valor de x, significa que então a regra do trapézio ela estima a integral com erro zero, certo? Ou seja, ela vai acertar. Então, dependendo então do grau, se você tiver aqui um polinômio, né? Se a sua função for um polinômio, o que você tem? Imagina que eu tenho aqui uma função f de x
igual a x mais b. A derivada primeira vai ser igual a a. Então, ou seja, se eu tiver aqui um polinômio de grau e a derivada segunda, né? A derivada segunda vai ser igual a zero. Então, se eu tenho aqui uma reta, se a minha função é uma reta, o erro da regra do trapézio vai ser igual a zero. Eu tenho aqui uma função de segundo grau. Eu tenho aqui a derivada primeira. E a derivada segunda aqui agora vai ser b. Então aqui eu tenho que o erro que eu vou estar cometendo vai ser que essa constante aqui b, né? Vezes o meu h aqui, o meu intervalo ao cubo. Então isso aqui é uma fórmula aí que você consegue identificar qual que é o valor que você vai ter cometendo no erro. Ele vai depender então de dois fatores. Primeiro depende da função, ou seja, de quanto de quanto que ela oscila. Então, se ela tiver uma oscilação mais suave, o erro é menor. À medida que ela for aumentando ali o comportamento oscilatório dela, ou seja, tiver aí mais termos, né? A chance de você estar cometendo erros maior aumenta, certo? E um segundo fator aqui que influencia é esse intervalo aqui, ó, b menos a. Então a gente geralmente chama esse intervalo de h, que é o nosso passo, e ele influencia aqui, ó, com h ao cubo, tá certo? Então esse fator aqui ele é interessante, ó. Ele indica que se eu diminuir, em vez de passar aqui usar um passo de h, agora usar aqui um passo de h sobre 2, o meu erro ele vai diminuir com o valor dele ao cubo, certo? Então esse aqui ele vai dividir, ele vai passar ali agora CH sobre H ao cubo sobre 8. Então ele era H. Se eu diminuir meu passo pela metade, eu vou ter aí um ganho de 8 vezes, certo? Então o ganho aqui ele não é linear, o ganho vai ser cúbico, tá? Então é uma outra informação interessante. E isso aqui depois a gente vai ver com o método de Simpson. O método de Simpson, esse fator aqui, ele é maior, tá certo? Ou seja, no caso do método de Simpson, se eu diminuir o valor de H, a minha precisão ela aumenta mais rapidamente. Bom, e isso aqui já dá uma dica interessante, né? Que é a técnica aí, geralmente, que é o que acontece. A gente pode, então, dividir o meu segmento, o meu intervalo de integração, eu posso dividir ele em vários segmentos e aplicar a regra do trapézio em cada um desses segmentos. Certo? Então, eu diminuo aqui, eu controlo esse termo aqui, b menos a, tá certo? E aí você consegue, então, diminuir o seu erro de integração. Bom, se eu expandir ali, se eu aplicar ali a integral de x0 até x1, depois x1 até x2, tá lá xn menos 1, xn, e aí aplicar a regra do trapézio para cada um desses intervalos aqui de integração, a gente consegue chegar numa fórmula para a regra do trapézio, tá? E o interessante é que essa regra, essa fórmula, ela é bem simples, certo? Não precisa fazer um for aqui, não é necessário você ficar fazendo um for. Você acaba chegando aqui numa fórmula fechada, tá certo? O que que acontece aqui, ó? A hora que eu tenho aqui, a hora que eu aplico aqui
para cada um dos intervalos, você observa que esse termo aqui, ó, ele aparece dobrado, tá? Ele vai aparecer tanto nessa primeira integral. Então, esse x1 ele vai aparecer tanto devido a essa integral quanto devido a essa. E aí você consegue agrupar esses dois termos. E aí você consegue agrupar o x2 com o próximo x2 que vai aparecer. E aí você consegue agrupar basicamente todos os pontos intermediários. Só esses dois pontos aqui dos extremos é que eles acabam ficando aparecendo apenas uma única vez. Certo? Então, eu consigo ter uma fórmula fechada, que é essa aqui, ó. Eu faço duas vezes a somatória, né, dos valores de f de xi, desde o x do x1 até o xn-1. Até o xn-1. E aí eu somo o primeiro aqui uma vez, somo o último também uma vez só. E é isso aqui eu divido por h sobre 2. Certo? Então, isso nos leva aqui a uma fórmula bem simples, que eu consigo então estimar ali a integral para múltiplos segmentos. Aqui o valor de h vai ser o b menos a, que são os limites de integração, dividido por n, onde n aí vai ser o número de segmentos. Certo? Então, só lembrando aqui que eu tinha comentado com vocês, nesse tipo de fórmula aqui, ó, se você aumenta aqui o número de n, à medida que você vai aumentando aqui o número n, aqui eu tenho um n, e aqui eu tenho o meu erro. Então, você começa, primeiro você vai ter esse comportamento, né? O n ele vai decrescendo o erro da sua estimativa, ele vai decrescendo, mas vai chegar um momento, e aí são os erros numéricos, né? Eles vão começar a fazer com que o seu n, com que o seu erro cresça à medida que o n cresça. Então, você vai ter ali um ponto, um valor ótimo ali do número de segmentos, tá? E vai te dar um melhor erro. Então, fiquem sempre atentos a esse caso, tá? Você não consegue aumentar aqui, não é recomendado você aumentar o n de forma indevida, certo? Existe ali um limite, né, que é o ponto ótimo, onde você vai estar minimizando o seu erro. Então, para a gente implementar aqui a regra do trapézio, é muito simples, ó. Na biblioteca aí, NumPy, você já tem as funções que fazem a somatória. Aqui a função ela se resume aqui a uma única linha. Então aqui eu passo aqui o vetor y, que são os meus valores de f de xi. Passo aqui o valor de h, certo? Aqui eu só garanti que eu vou transformar essa minha entrada em y uma variável do tipo NumPy, array. E aí eu faço o quê? Eu multiplico aqui por h sobre 2 vezes o valor de f de x0, que é a minha primeira posição do vetor y, mais duas vezes a somatória de f de x1 até o xn-1, mais o f de xn. Então aqui eu lembrando que no NumPy, né, no NumPy você começa de 0 até o n-1, até o menos 1, e aí você então retorna ali a soma, certo? Então aqui
A regra integral aqui, usando a regra do trapézio, muito simples, não tem aí nenhuma complicação. Então vamos ver aqui agora a regra de Simpson, tá? Então, na regra de Simpson, a ideia da regra de Simpson é que aqui, ó, ao invés da gente estar tentando ligar os pontos usando uma reta, então, ao invés de pegar aqui dois pontos, A e B, e fazer um trapézio, ligar um trapézio entre eles, a regra de Simpson, ela fala, ó, não, vou pegar aqui três pontos. Vamos pegar três pontos e eu vou interpolar aqui uma parábola entre eles. E aí o que eu faço? Aí a parábola também é da mesma forma que você tem uma regra fechada, uma fórmula fechada para calcular a área do trapézio, você também tem uma fórmula fechada para calcular a área embaixo de uma parábola, tá certo? Então, você também tem essa fórmula fechada e aí a gente aplica essa fórmula e usa aqui três pontos, tá certo? E aí você tem esse ganho aqui de que ao invés de você estar interpolando por uma reta, você está interpolando aqui por uma curva, tem essa suavidade aqui da parábola, certo? Bom, aí você tem aqui duas regras, né? A de 1/3 de Simpson e a de 3/8 de Simpson. A de 1/3 ela usa 3 pontos e a de 3/8 ela usa 4 pontos, certo? Para essa regra funcionar, esses pontos eles têm que estar igualmente espaçados, tá certo? Então, é diferente da regra do trapézio, que a gente viu lá que os pontos podiam estar espaçados de forma aleatória. Nas regras de Simpson, se eu olhar aqui os pontos no eixo X, esses pontos eles têm que estar obrigatoriamente passados de forma igual. Então essas fórmulas elas só funcionam porque esse intervalo aqui, esse ΔX aqui, ele é igual para todos, tá certo? Senão essas fórmulas não são aplicáveis. Então, imagina que eu tenho então três pontos, x0, x1 e x2. Então, no nosso caso aqui, o nosso ponto A vai ser o x0 e o nosso ponto B vai ser o x2, certo? Então, aqui imagina que eu tenho aqui, ó. Eu quero fazer aqui a integral de A até B. E aí eu tenho aqui o ponto. Vou chamar aqui o A de x0, o B eu vou chamar de x2, o A eu vou chamar aqui de x0 e esse ponto intermediário eu vou chamar de x1. E aí você tem aqui os três pontos que você vai ligar uma parábola passando aqui por esses três pontos, certo? Então aqui eu tenho a equação do polinômio, tá certo? Então esse aqui é o polinômio que passa por esses três pontos, certo? Ele tem aqui essa fórmula, tá vendo? X menos x1 vezes x menos x2 dividido por x0 menos x1 vezes x0 menos x2 vezes o f de x0. Então aqui são os f's. F de x0 é o f de x1 e aqui é o f de x2. Então, a parábola, né, o polinômio de grau 2, que passa por esses três pontos, ele tem aqui essa cara aqui, ele tem essa formulação aqui meio grande, certo? Mas
O que é interessante aqui é que se eu fizer aqui a integral de A até B desse polinômio, ou seja, a integral de x0 até x2, se eu fizer a integral aqui desse polinômio, vou pegar aqui, ó, integral de x0 até x2. Então, se eu fizer aqui, resolver aqui essa integral aqui, o que vai acontecer aqui de interessante é que vai ter muitas simplificações, certo? E no final das contas, ela vai acabar chegando aqui, ó, uma conta aqui muito sucinta, muito simples. Então, isso aqui, ó, essa integral aqui, a gente resolve para esse intervalo aqui, x0 até x2, vão ter muitos cancelamentos, e aí a gente vai acabar aqui nessa fórmula. F de x0 mais 4 vezes f de x1 mais f de x2 vezes h sobre 3. Então, o h aqui vai ser o meu intervalo. O h vai ser b menos a sobre 2. Certo? Então, observa aqui que a fórmula aqui final da integral ela fica bem simples de você trabalhar. Certo? Então, essa é a vantagem, tá vendo? Você consegue muitas vezes aproximar ali uma curvatura da sua função original. Você consegue aproximar melhor usando uma parábola do que se eu estivesse simplesmente ligando retas. Certo? Então, muitas vezes, se eu só estivesse ligando retas, eu poderia estar incorrendo aí em erros maiores. E aí que eu tinha comentado com vocês anteriormente. Na regra de 1/3 de Simpson, olha só aqui os meus fatores. Tá vendo? O erro ele é da ordem aqui de h à quinta e vezes aqui a derivada à quarta da função. Então, nesse caso aqui, o erro ele tem um comportamento melhor do que na regra do trapézio. E também, então, a gente consegue fazer do mesmo jeito que eu fiz lá no trapézio. Eu consigo dividir isso aqui em vários segmentos. Faço a expansão. E agrupo os termos. Certo? Então aqui o agrupamento dos termos ele fica um pouquinho mais longo, né? Mas a fórmula ainda ela é bem simples de você implementar, certo? O único porém aqui, ó, é que observa que quando observa que aqui, ó, essa integral ela vai de x0 até x2, porque eu tenho aqui um ponto x1 intermediário, eu tenho um ponto x1 que é aquele terceiro ponto ali da regra de 1/3 de Simpson. Depois eu vou fazer do x2 até o x4. Por quê? Porque aqui eu tenho um x3 também intermediário. Então observa que os meus limites de integração eles vão sempre terminando em um ponto par. Então o valor final aqui do xn, esse n, ele é par. Certo? E aí que só surge aquele problema, né? Bom, o que acontece se o n for ímpar? O que a gente vai fazer se o n for ímpar? E aí que entra a regra dos 3/8 de Simpson. A regra dos 3/8 de Simpson, ela leva 4 pontos. Então aqui, ó, aqui tem as fórmulas, tá? A fórmula também também ela é bem simples, ó. Ela é 3/8 de H, por isso que ela chama fórmula de 3/8 de Simpson. Então, é 3H sobre 8, f de x0 mais 3 vezes f de x1,
mais 3 vezes f de x2 mais f de x3. E aí o que você pode fazer? O erro aqui também é da mesma ordem, tá vendo? Ó? E aí quando se você for utilizar aqui se você fosse implementar, né, as fórmulas de Simpson, você poderia utilizar. Imagina que eu tenho aqui meus pontos. Imagina que você tem lá os seus pontos que você quer fazer a integração aqui em cima desses pontos. E aí você pode fazer o quê? Se o n é par, esse último valor aqui é par, você faz aqui usando a regra de Simpson, 1/3, né? Você usa aqui 1/3 para para todas as suas amostras. Se o n é ímpar, imagina aqui que o n é ímpar. O que você faz? Você usa aqui o 3/8. Você usa aqui o 3/8 para esses 4 últimos, ou sei lá, os 4 primeiros, tanto faz. E aí você vai e aí vai sobrar aqui. Na verdade, ele vai vir até aqui, né? Então o que que vai ter aqui? Eu vou descartar aqui, ó. Eu vou descartar esses 3 aqui, ó. Esses 3 eu já posso descartar do meu limite de integração. Então vai sobrar aqui um número ímpar, vai sobrar aqui um número par de elementos. E aí aqui eu posso fazer aqui 1/3. Usar aqui a regra 1/3 aqui para esses restantes. Tá certo? Então para isso que existem essas duas. Basicamente é isso para isso que existem essas duas fórmulas. Tá certo? E quando você tem um número ímpar de elementos, quando você tem um número par, você pode misturar aí as duas técnicas. E aí você já tem então o algoritmo, esse algoritmo aí que eu falei, ele já é implementado aí dentro da função do SciPy. Tem lá a função Simpson. No caso do Simpson, então, a gente não tem a opção de passar o vetor x. A gente tem que dizer qual que é o delta x. E aí você passa o valor de y. Certo? Então aqui a gente tem o resultado. A implementação também é muito simples, tá? Se quem quiser tentar implementar, fica à vontade. É muito parecido aí com a implementação que a gente fez do trapézio. Só vai tendo alguns saltos intermediários aí. Okay? Então a gente fica aí. Na próxima aula a gente vai ver então as regras aí que são baseadas quando a gente tem a função que a gente quer integrar. Beleza? Obrigado aí, pessoal.